Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Diz assim o texto: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe que ele temia o Senhor. Agora vem um credor que ameaça levar meus filhos como escravos para pagar a dívida. O que posso fazer para ajudá-lo? Perguntou Eliseu. Diga-me o que tem em casa. E aquela mulher respondeu: não tenho nada exceto uma vasilha de azeite. Então o profeta continuou dizendo: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais vasilhas, disse a um dos seus filhos. Acabaram as vasilhas, ele respondeu. E o azeite então parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus que havia acontecido, ele disse: agora vendo o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos poderão viver da sobra. Esse texto aqui, essa passagem bíblica, Elza, é uma passagem muito conhecida, falando de um dos principais milagres de Eliseu, do profeta Eliseu. E me chama a atenção, né, todo esse episódio e como Andréia, eles conseguem, aquela mulher e seus filhos conseguem viver essa manifestação sobrenatural de Deus. E como eu falei, João partiu de Isaías 66, aquilo que Deus vem falar. Por um acaso eu não faria, né, nascer, já que está dando a luz. E a partir dessa palavra, o Espírito Santo começou a ministrar sobre esta viúva, chamada a viúva do azeite. Quando você busca lá na Bíblia, o tema é a viúva do azeite. E ela fala, a história fala talvez da realidade de algumas pessoas. Talvez algumas pessoas aqui estão enfrentando dias difíceis. Talvez algumas pessoas estão enfrentando situações de tempestades, de lutas, de dificuldades, onde você não tem mais o que fazer ou para quem recorrer, e você já não sabe mais onde encontrar uma resposta. Essa história, Flávio Joséfo diz que era a história da esposa de um dos servidores de Acabe. Flávio Joséfo é um historiador judeu. Não podemos ter autenticidade naquilo que ele fala, porque não está baseado ou embasado biblicamente. Mas esse historiador, ele escreve no seu livro A História dos Hebreus, que, se você puder, vai comigo por gentileza, em 1 Reis 18, deixa eu embasar no texto certo. 1 Reis 18, ele conta que esta mulher que procura Eliseu, endividada, ou porque recebeu a herança do endividamento do seu marido, e os seus filhos estavam sendo levados como escravo para pagarem a dívida, e assim acontecia no mundo antigo. Ela, na verdade, é a esposa deste homem de 1 Reis 18, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Olhe para mim. Esse Obadias, ele era uma espécie de um gerente. Algumas versões chamam ele de mordomo, mas ele era o cara que comandava toda a parte administrativa, Guilherme, do palácio de Acabe. Quem era Acabe? Acabe, um dos piores reis que passou pela nação de Israel, se casa com Jezabel, uma mulher profana, filha do rei Sidom, que traz o culto a Baal e Astarote para a nação de Israel, profana o templo do Senhor. E por conta da desobediência de Acabe e de Jezabel, Deus levanta o profeta Elias para confrontar aquele casal que estava pregando para a nação de Israel que quem comandava as chuvas e o clima era Baal. E Deus falou: então vou provar para vocês que Baal não faz nada. E ele então permite que eles vivam 3 anos e meio de seca. Elias diz: segundo a minha palavra, não vai chover até eu declarar que vai chover. E esse tempo, de fato, a terra fica seca, os pastos se acabam, as lavouras não frutificam, o gado começa a morrer e o povo começa a perecer. Aqui no capítulo 18, verso 3, apresenta então quem é Obadias. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em cada uma e forneceu alimento e água para eles. Então quem era Obadias? Ele era um servo de Acabe, um homem totalmente afastado de Deus, mas era temente a Deus. Jezabel, a esposa de Acabe, começa a perseguir
os profetas por conta daquilo que Elias tinha declarado que não iria chover. E Jezabel, ela tem esse papel, né? É um espírito maligno, inclusive, que se levanta para calar o profeta, para calar o sacerdote, para fazer com que o servo de Deus, o homem de Deus, ele não dê continuidade naquilo que Deus o falou para ele fazer. Então ela tenta calar Elias, não consegue, porque Elias já estava em Serepta, e ela começa a perseguir todos os outros profetas e matá-los. Obadias, não compactuando com aquilo que a sua rainha fazia, ele separa 100 desses profetas, João, coloca dentro de 2 cavernas, divididas em 2, como o texto diz, e ele começa a sustentar estes homens, e provavelmente, diz Flávio Joséfo, que ele os sustenta por mais de 3 anos. Por mais que fosse um sustento de pão e água, tinha um custo. 100 homens, William, comendo todos os dias, tinha que se comprar farinha, tinha que ter a mão de obra. E Obadias, por mais que tivesse uma posição de destaque dentro do governo de Israel, e provavelmente tivesse um bom rendimento, ele não tinha condições de sustentar a sua casa e mais esses 100. E Flávio Joséfo diz que para continuar sustentando esses homens por mais de 3 anos, ele se endivida, ele toma dinheiro emprestado de agiotas, e depois que a fome acaba, ele continua com essa dívida. O tempo passa. Era muito comum os homens morrerem antes das mulheres, e ele acaba morrendo e deixando essa dívida para sua esposa. Por isso o texto de 2 Reis 4 que nós lemos diz que essa viúva volta ao profeta, diz, né, certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas pediu ajuda para Eliseu e disse assim: meu marido que o servia morreu, sabe que ele temia o Senhor. Então esse homem que morreu, ele era conhecido por Eliseu e provavelmente por todos os profetas. Se aquilo que Flávio Joséfo escreve como historiador é verdade, não podemos, como eu falei, ter uma veracidade, porque a Bíblia não assina embaixo, mas é o que nós temos de mais proximidade da informação de quem era este homem. Eliseu, então, ele vai trazer uma direção para essa mulher que estava vivendo um verdadeiro caos na sua vida, estava vivendo uma verdadeira bagunça, e não era uma bagunça que ela tinha feito, mas ela tinha herdado, e não sabendo o que fazer, para onde correr, o texto bíblico diz que ela vai até o profeta. Bom, quais são as lições, Tati, que nós encontramos nessa passagem? Se você gosta de anotar, vale muito você começar a anotar agora. A primeira lição que eu vejo nesse texto é que não importa o que aconteceu, Deus tem o poder de mexer em qualquer situação. Às vezes nós temos aquela ideia, e talvez até por conta de como nós trabalhamos, com mapeamento, com princípios, nós temos aquela ideia que tem coisas que aconteceram em nossa vida que não dá mais para resolver, que está tudo perdido, que literalmente a vaca foi para o brejo, como diz o ditado. O que nós muitas vezes, quando pensamos assim, não avaliamos, é a misericórdia de Deus. Existem situações, Emerson, que nós estamos vivendo dor, estamos vivendo desconforto, estamos vivendo perdas, estamos vivendo confrontos como o desta mulher, e é uma questão merecida. Independente daquele homem ser Obadias ou não, ele de alguma forma ele cometeu um erro. Por mais que ele estivesse protegendo os profetas de Deus, ele colocou a sua família em risco, ele deixou um prejuízo para a sua casa, os seus filhos estavam sendo tomados como escravos. Talvez ele possa ter quebrado outros princípios, se não foi esse o caso. Mas o que eu acho interessante é que o profeta Eliseu, ele não questiona, talvez até por conhecer a história daquela família, sabendo quem era o marido daquela mulher, ele não questiona o que aconteceu. Ele não manda a mulher para casa sem uma resposta, ele não diz a ela: eu não posso fazer nada. Mas ele, naquele momento que é interpelado por ela, clamando por uma ajuda, ele, conduzido pelo Espírito de Deus, dá a direção para aquela mulher. E eu quero dizer para pessoas que talvez estão olhando os seus dias atrás, as suas semanas, os seus meses, os seus anos, e hoje estão vivendo perdas por conta de escolhas que foram feitas erradas, de princípios que foram quebrados, de desobediências, de direções que Deus deu e não deveriam ter ido. Eu quero dizer para você, a misericórdia de Deus ainda ela é vigente para mim e para você. Pastor, o que é a misericórdia? A misericórdia, ela é o bem que a misericórdia é o mal que nós merecemos e não recebemos. Quando eu e você quebramos um princípio, quando eu e você desobedecemos a lei do Senhor, a palavra do Senhor, quando eu e você vamos contra aquilo que a palavra do Senhor nos ensina como mandamento,
automaticamente vamos viver o quê? Consequências. Se ouvirem a voz do Senhor teu Deus e fizeres tudo quanto Ele te disser, as bênçãos do Senhor te perseguirão e te... Porém, se desobedecerem a voz do Senhor teu Deus e não fizerem quanto Ele te disser, as maldições te alcançarão e te perseguirão e te alcançarão. A bênção é consequência da obediência, a maldição é consequência da desobediência. Avaliar este homem, aliás, avaliar esta família que está perdendo os seus filhos como escravos para pagar a dívida de um pai que já havia falecido, há um sinal de maldição aqui, sim ou não? Sim. Há um sinal de perda aqui, sim ou não? Sim. E provavelmente merecia, numa condição natural e humana, viver o que a família estava vivendo. Se não merecesse, os credores não estavam cobrando a dívida. Tinha uma dívida, tinha algo a ser pago. Mas o que eu acho maravilhoso é que mesmo quando eu e você não merecemos, Deus manifesta a misericórdia sobre as nossas vidas. A misericórdia é não vivermos o mal que merecemos. Mas Deus não traz só a misericórdia, Ele também traz a graça. O que é a graça? É receber o bem que você não merece. Quando aquele profeta dá a direção para aquela mulher dizendo: volta para casa, toma vasilhas emprestadas e deita o que você tem de azeite, derrama sobre essas vasilhas, você vai viver um milagre. Isso era graça. Era algo que talvez ela, ou o seu marido, ou a sua família já não mereciam por conta das escolhas que fizeram. Mas Deus decidiu abençoar. Pastor, e como é que eu posso viver a graça e a misericórdia do Senhor? Eu consigo e eu posso viver a graça e a misericórdia do Senhor quando eu me volto a Deus, quando eu corro para Deus, quando eu clamo ao Senhor. Quando essa viúva ela vai até o profeta, ela conversa com Eliseu, mas quem ela queria alcançar era o coração de Deus. Pastor, como é que eu vivo a misericórdia? Não sendo orgulhoso e me dobrando, me derramando, me ajoelhando, me curvando diante da presença do Senhor. De novo eu vou dizer, não importa o que aconteceu, Deus tem o poder para mexer na sua situação. Ela foi ao profeta, ela pediu ajuda, ela clamou, ela não tinha mais para onde correr. E ela corre para aquele lugar que ela falou, que ela, acredito, pensou: aqui eu posso encontrar a resposta. Talvez tem pessoas que estão desesperadas dizendo assim: o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha empresa? O que eu vou fazer com as minhas finanças? O que eu vou fazer com o meu casamento? Corra para Deus, clame a Ele. Posso ouvir um amém? Amém. Sem demora, corra a Ele. Porque quando clamamos ao Senhor, o salmista diz: Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Esse é pai. Qual é o pai que, vendo o seu filho, mesmo tendo cometido erros, clamando pela ajuda e pela misericórdia dele, que não vai agir? Deus, ele não é um carrasco. Deus não se alegra com a sua dor, Deus não se alegra com as suas perdas. Pelo contrário, até quando Ele tem que nos corrigir, Ele nos corrige não com severidade, Ele nos corrige com amor. A Bíblia diz: Deus corrige o filho a quem Ele ama. E não tem o que você possa ter feito de errado, não tem pecado que você tenha cometido, não tem falha que você possa ter aplicado na sua vida, que, se foi arrependido e deixado, não venha trazer a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Ele é misericordioso. Ele quer agir na vida daqueles que vão até Ele e buscam o seu favor sobre as suas vidas. O profeta não tinha poder para mudar a história daquela mulher, mas o Deus que ele servia tinha. E foi na direção de Deus. Tanto que quando essa mulher vai até ele, ela diz assim: meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe que ele temia ao Senhor. Faz alguma coisa, porque ele era temente a Deus. Segunda lição que essa história me dá é como Deus começa a mudar a situação daquela mulher. Vai comigo até o verso 2 do capítulo 4. Quando essa mulher clama por ajuda, quando ela derrama o coração dela, Anderson, diante do profeta, dizendo: eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde correr, o profeta então começa a conduzir, conduzido pelo Espírito de Deus, a dar a direção do que aquela mulher precisava.
Primeiro ele pergunta: o que eu posso fazer para ajudá-la? Primeira coisa, não era ele, mas agora ele precisava depender de Deus. Ele falou: o que eu posso fazer para ajudar? E eu imagino aquela mulher balançando a cabeça, dizendo: não sei, eu já vim pedir ajuda para você porque eu não sei o que fazer. Então ele faz uma segunda pergunta: o que você tem em casa? A segunda lição desse texto é que Deus vai começar um milagre por aquilo que você tem nas tuas mãos. Às vezes nós estamos esperando acontecer um milagre, algo de fora, algo que vem de uma forma sobrenatural de fora, um anjo aparecendo com uma espada flamejante, dizendo: eis que te digo que eu abro as portas. Sei lá, às vezes a pessoa está esperando assim, alguma coisa assim, tipo mar vermelho, e Deus está dizendo: o que você tem na sua mão? Você não precisa esperar o que vem de fora, se Ele já deu aqui dentro de você. Talvez você está esperando uma porta se abrir profissional, ou uma porta de negócio, ou abrir a sua própria empresa, e você está perguntando: como eu vou fazer? Talvez até uma ideia mirabolante para você poder sair desse lugar de aperto, e Deus está dizendo: o que é que eu já te dei? Deus vai fazer um milagre a partir daquilo que você tem na sua casa, a partir do momento daquilo que está na sua mão. Pare de ficar procurando coisas lá fora, se Deus já entregou para você. O que aquela mulher tinha não era muito azeite. Ela diz: nada senão uma botija de azeite. O que era uma botija? Algo um pouco maior do que essa caneca. Para Deus fazer milagre, Ele não precisa de muito. Para Deus fazer um milagre, Ele só precisa daquilo que você tem. Talvez é a sua fé. Quantos milagres nós vemos, Denise, acontecendo, e Jesus dizendo: seja feito conforme a sua fé. Deus vai começar por aquilo que Ele já te deu. Vamos falar isso um pouco de ministério? Quando eu estava escrevendo esse esboço, isso borbulhou muito aqui dentro de mim. Tem gente que está perguntando: Deus, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento. Deus, me dá dons. Deus já te deu e você nem começou a usar com o que Ele te deu. Ele já te deu e você nem usou aquilo que Ele te deu. Tem muita gente que está igual aquele servo que recebeu o talento. Lembra a passagem de Mateus 25? 3 servos, cada um recebeu segundo a sua capacidade. Talento era uma grande quantidade de dinheiro. Um recebe 5 talentos, outro recebe 3 talentos. A Bíblia diz que tinha 5, multiplicou os 5, trouxe 10. O que recebeu 3, multiplicou os 3, trouxe 6. E o que recebeu 1, teve medo e enterrou. E quando o Senhor voltou, pediu conta do que tinha lhe dado, ele falou: eu tive medo, porque eu sei que é um homem que colhe onde não planta, um homem rígido, severo, e eu fiquei com medo de perder, então está aqui o seu talento. O que ele faz? Ele esculhamba, desculpa o termo, mas ele esculhamba com aquele servo. Ele diz: servo mau e infiel. Ele falou: tira dele e dá para quem? Porque tem 10. Tem muita gente que já recebeu, está esperando Deus dar mais, mas ele nem usou o que Deus deu. Tem gente que tem palavra profética que Deus vai te usar, palavra profética que Ele quer agir através da sua vida, palavra profética que Ele vai se mover através de você, mas você nunca se movimentou para fazer alguma coisa. Tem uma palavra profética, ande em direção à palavra profética. Às vezes as pessoas pensam, Rafael, que simplesmente porque ele recebeu uma palavra profética, que tudo vai acontecer, de uma hora para outra assim, ele vai dormir na sarjeta e vai acordar no palácio. Ei, nós estamos falando do reino de Deus e não o reino da Disney. É na Disney que as coisas acontecem, e lá é só ficção. O reino de Deus, você recebe a direção e anda em direção à palavra. O que Deus te deu? O que você tem nas tuas mãos? Essa foi a direção do profeta. O que você tem na sua casa? Pastor, eu queria abrir um negócio, eu queria fluir. Qual é a habilidade que Deus te deu? É confeitaria? É cozinha? Qual é a habilidade que Deus te deu? É mecânica? Qual é a habilidade que Deus te deu? Comece daquilo que Deus te deu. Não fique esperando coisa nova. Tem muita gente, eu falo muito isso para empreendedores, quando eu dou curso de empreendedores. Qual é o problema do brasileiro hoje? Ele vê o pastor Cláudio fazendo um negócio que está indo bem, e ele começa a ver o pastor Cláudio ganhar dinheiro. E ele fala: rapaz, esse negócio que o pastor Cláudio está fazendo dá dinheiro, hein? Então ele vai e abre um negócio semelhante ao do pastor Cláudio, mas ele nunca trabalhou com o que o pastor Cláudio trabalha. Ele nunca conheceu os fornecedores que ele conhece. Ele só ficou deslumbrado porque ele viu o resultado e não o serviço.
Quem está me entendendo, diga amém. A primeira coisa que eu faço quando eu converso, ou quando eu dou uma consultoria, ou quando eu aconselho alguém que vai empreender: conhece o ramo? Já trabalhou nisso? É algo que está na sua mão? Não é. Então, meu irmão, não é para você. Se não está na sua mão, como que aquela mulher ia viver o milagre da multiplicação do azeite se ela não tivesse azeite? Olha que coisa interessante. Na questão de Serepta, do mentor dele, Elias, o mentor dele, quando chega em Serepta, a Bíblia diz que ele encontra uma mulher pegando uns gravetos, tempo de fome, e ele diz assim: senhora, por gentileza, pode me trazer uma botija de água? E era muito comum a pessoa, quando recebia ou quando encontrava um viajante e ele lhe pedisse algo, não podia negar, tinha que ser, ser uma pessoa, um bom hospitaleiro. Ele falou: me traz água. Então não tinha como negar. E quando aquela mulher está indo buscar água, e era um tempo de seca, ele diz assim: aproveita e traz um pedaço de pão. Aí ela volta e fala: ah, meu senhor, aí você já está pedindo demais, eu não tenho pão. Ele falou: o que você tem em casa? Ela falou: tem um pouquinho de farinha que eu vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e morrer de fome. Ele falou: então traz o bolo para mim da farinha que você tem em casa. Aqui na viúva do azeite era azeite, na viúva de Serepta era a farinha. Deus não vai buscar de você, ou não vai ativar algo novo de você, se Ele já não te deu. A partir daquilo que Deus te deu, a partir daquilo que Ele já derramou sobre a sua vida, Ele vai multiplicar. Agora, uma coisa você tem que entender: se Ele não te deu e você fizer, você vai se arrebentar. Tenha certeza. Por isso que Jeremias 19 diz assim: o coração do homem é mais enganoso do que todas as outras coisas. Tem muita gente que está decidindo segundo o seu coração, porque é uma obstinação da sua alma. O que é uma obstinação? Ele querer fazer a qualquer preço. É uma obstinação da sua alma, e ele coloca isso na conta de Deus, porque Deus falou comigo, porque Deus me mostrou. Tem certeza? Tem que ter certeza. Foi Ele mesmo que falou? Ou foi o seu coração que decidiu? Porque se você tomar uma decisão baseado no seu coração e ainda disser que é Deus, vai dar ruim. Agora, se é Deus que falou, pode não ter nada, só uma botija de azeite. Daquela botija, Deus vai fazer você sair do buraco. A terceira lição que eu aprendo nesse texto, vai comigo no verso 3. Então Eliseu disse: tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre na sua casa com seus filhos, feche a porta e comece a derramar nas vasilhas o azeite que você tem. Terceira lição: antes de receber o que vem de Deus, você precisa estar preparado. O azeite não começou a transbordar quando o profeta liberou a palavra. Já tinha uma palavra, já tinha uma ativação de milagre ali, mas o azeite só começou a derramar quando ela preparou as vasilhas. Tem muita gente que está esperando o milagre acontecer, mas ele não está se preparando para o milagre acontecer. Tem gente que recebeu a palavra de Deus: eu vou fazer isso na sua vida, eu vou abrir essa porta para você, eu vou te colocar neste lugar, eu vou usar desta forma. E ele sentou e ficou esperando. Se aquela mulher sentasse e ficasse esperando, o azeite ia derramar? Não. Ele falou: prepare o lugar para receber o azeite. Pastor, o que significa isso? Se você está esperando que as coisas aconteçam, quem sabe uma promoção de trabalho, então vai estudar para ser promovido. Ninguém é promovido só porque é um bom funcionário. Hoje o mercado chama meritocracia, tem que ter mérito. Conheço muita gente que trabalhou 20 anos na mesma posição, um ótimo funcionário para aquela posição. Tem que se capacitar. Quem está me entendendo, diga amém. Você está entendendo? O que significa preparar lugar? Tem gente que deseja viver o favor de Deus, mas não se prepara, não dá lugar para viver esse favor. Tem gente que está esperando ver o céu se abrir, mas ele não sai da caverna para ver o céu aberto. Tem gente que está esperando o ministério acontecer, Deus levantá-lo, usá-lo para curar, mas ele não vai no hospital orar pelos enfermos. Prepare o lugar. O que ativou, olha que coisa maravilhosa, o que ativou o milagre foi a palavra do profeta.
Mas o que de fato manifestou o milagre foi a quantidade de vasilhas que aquela mulher trouxe. Tanto que o texto diz assim, Anderson, ela grita para o filho: traz mais uma vasilha. E o menino grita: acabaram. E a Bíblia diz: o azeite parou de jorrar. Está diretamente ligado com o lugar que nós estamos preparando. Preparar lugar também fala de arrumar a vida, de consertar a história. Tem muita gente que está esperando o milagre de Deus acontecer, mas ele não se arrumou, não se acertou ainda para viver aquele processo. Quer viver a bênção no seu casamento? Casa. Tem gente que nem casar casou. Ele fala: não, porque Deus não faz o milagre. Como é que Ele vai abençoar uma coisa que Ele não está nisso? Morar junto é bom para vocês, mas não é bom no mundo espiritual. O que for ligado na terra será ligado no céu. Prepara o lugar. Quer viver o milagre de Deus no seu negócio? Então vá se capacitar para esse negócio. O que Deus colocou no seu coração é ser uma pizzaria? Então vai ser pizzaiolo de alguém. O que Deus colocou no seu coração? Ser dono de uma loja de carros como o Rafael? Então vai vender carro para alguém. Quer sair do aluguel? Então para de gastar dinheiro que nem louco e começa a guardar dinheiro. Não, porque Deus tem uma promessa para eu comprar uma casa. Deus tem uma promessa, mas você continua gastando como se já tivesse a casa. Não vai acontecer nunca. Ou você acha que um dia você vai acordar, tem um baú de moedas com Y de Yahvé na esfinge e um bilhete: é para você, meu filho. Pera lá. Ou quem sabe vai acordar e de repente nascer um pé de dinheiro no fundo do seu quintal. Você acha que é isso que vai acontecer? Não. Se Deus tem uma promessa para você, Ele vai multiplicar aquilo que está na sua mão. Agora, e se na sua mão não tiver nada, como é que Ele vai multiplicar? Tem como multiplicar? Não. Por quê? Porque quando você se prepara, Deus multiplica o azeite. Deus multiplica o azeite. Faça a sua parte e Deus vai multiplicar o seu azeite. Quer aumentar a sua casa? Então pare e faça um planejamento. O que Eliseu disse para aquela mulher? Prepare vasilhas. Não tem milagre para quem não tem onde segurar o milagre. Essa é a verdade desse texto. Se eu fosse resumir tudo que eu falei para vocês, ou se você esquecer de tudo que eu te disse aqui, lembre-se de uma coisa: prepare o lugar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Tem gente que está dizendo assim: Deus, eu preciso de um carro. Deus, o Senhor sabe que eu preciso de um carro, mas nem garagem para colocar o carro você tem. Faz a garagem. Posso ouvir um amém? Amém? Deus, eu quero mais um filho, mais um filho. Os que tem já não cabem dentro da casa. Aumenta a casa. Vocês estão entendendo que às vezes a nossa oração é incoerente, o nosso clamor é incoerente? Vocês estão entendendo isso? E prepara o lugar. O que Deus quer para você? O que Deus tem para você? Prepara o lugar para isso. Você tem que preparar o lugar. O que você está buscando em Deus? Qual é o clamor? Faça a sua parte. E a última lição que esse texto me traz, verso 5 do capítulo 4 de 2 Reis, diz assim: e a viúva seguiu as instruções do profeta. Vai comigo em Isaías capítulo 1 verso 19. Você pode ter a palavra, você pode até começar a preparar o lugar, mas se você não tiver obediência, não vai viver o milagre. Se está faltando provisão, está faltando obediência. Sabe que tem coisa que não dá certo? Que você fica contando. E tem gente que conta ainda no Facebook. Meu irmão, fecha a porta da tua casa, só você e a tua família, e derrama o azeite. Por quê? Que ele falou, só vocês. Porque poderia ter um endemoniado que entrasse e falasse assim: ficou louca agora. Tá doido? Da onde que esse negócio vai multiplicar e acabar com a fé dela? É verdade ou não é? Tá doidinha essa mulher agora. Leva ela como escrava também, que já pirou a cabeça já. Fica quieto, ó. Boquinha de siri. Não conta para ninguém. Fecha a sua porta e obedece. Onde tem obediência tem provisão. Onde tem desobediência, ali vai
ter falta, e não é fartura, é escassez. Obedece. Se você pegar homens e mulheres que marcaram a sua geração, o que eles fizeram? Obedeceram. Olha Elias. Se fosse nos dias de hoje, Rita, Elias ia ser preso pelo estatuto do idoso. Ele chega numa terra de fome e fala para a viúva: traz primeiro a água e o pão para mim, e se sobrar, vocês vão comer. O que a mulher fez? Obedeceu. A obediência revela a fé. Olha Gideão. Deus aparece para Gideão, visivelmente morrendo de medo, visivelmente acovardado, malhando trigo no lugar que se espremia uvas, Joelma. E a Bíblia diz que o anjo aparece para ele, chama ele de homem valente, onde ele era um cara literalmente frouxo. Mas para que ele pudesse libertar o povo, que essa era a promessa de Deus, o que Deus falou para ele? Primeiro derruba o poste ídolo de Baal da casa do seu pai. Ninguém vai fazer coisas grandes se não estiver disposto a começar pelas pequenas. Ele fala assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar dízimo. Você não dá dízimo nem do salário que você ganha. Você acha que você vai ganhar na Mega Sena, que inclusive é você quebrar um princípio. É pecado jogar. Posso ouvir um amém? Jogo de azar. Um ganha para muitos perderem. Vou fazer uma fezinha, só se for no Satanás. Desculpa tirar sua fé. E eu estou falando da Mega Sena, imagine o tigrinho. Aí nem dá para falar, né? Pastor, como é que eu posso então viver uma vida de provisão? Seja obediente. Diz lá o texto: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura, comerão o melhor dessa terra. A viúva do azeite obedeceu. A viúva de Serepta obedeceu. Gideão obedeceu. Daniel obedeceu. José do Egito obedeceu. Davi obedeceu. Paulo obedeceu. Todos os que obedeceram não só marcaram a sua geração, como viveram o favor de Deus sobre as suas vidas.